Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente para repartir o livro de Timóteo, hoje no seu capítulo 4, 5 e 6. Capítulo 4, versículo 1 fala, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Olha só que interessante, aqui começa dizendo que o Espírito Santo diz, mas não somente diz, ele diz claramente que nos últimos dias haveria muito engano, haveria ensinamentos falsos, haveria doutrinas de demônios, haveriam pessoas que, por causa da sua consciência cauterizada e por deixarem a fé, elas se entregariam a ensinos que não tem nada a ver com o que Deus pensa ou quer. E ainda diz que eles, de alguma maneira, aprovam coisas que Deus desaprova e, de alguma maneira, desaprovam aquilo que Deus aprova. E eu e você precisamos ficar de olho nessas coisas, porque é muito comum nos expormos a ensinamentos, a escutarmos pessoas e com tanta coisa acontecendo, o Espírito Santo nos dizendo, nos advertindo que haveria falsos ensinos. Nós precisamos ficar alerta para quando isso acontecer, não sermos enganados ou levados por qualquer vento de doutrina, mas que possamos fazer da Bíblia, das Escrituras, a nossa base de fé e se agarrar a ela para que quando isso acontecer, os nossos ouvidos escutarem algo que não tem nada a ver com o que Jesus espera e deseja, a gente saiba o que fazer e não se agarre a isso. Porque se eu me agarrar a um falso ensinamento, eu vou ter uma vida errada. E o pior, eu vou reproduzir aquilo como verdade. E isso precisa me deixar alerta. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui, versículo 13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, nesse contexto de falso ensino e tantas coisas, se dedique às Escrituras. Continuando aqui, ele vai dizer no versículo 9, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Olha que interessante, ele está dizendo, se trabalhamos e lutamos, é porque estamos colocando a nossa esperança no Deus vivo. Quero te fazer uma pergunta, você parou? Você desistiu? Você deixou de fazer certas coisas? Talvez seja porque você não colocou os seus olhos em Cristo, no Deus vivo, talvez colocou em pessoas, em homens, e isso te frustrou, te fez parar. Mas se estamos com a nossa esperança no Deus vivo, nós trabalhamos e continuamos. Ele continua dizendo aqui no versículo 12, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O apóstolo Paulo está falando a Timóteo, que era um jovem, e ele está dizendo, olha, você é jovem, mas seja exemplo para os fiéis. Seja exemplo. Se tem uma coisa que Deus espera, não somente de um jovem, mas de um idoso, de um senhor ou de uma senhora, de um homem ou de uma mulher, é que ele seja exemplo. É que ele ande de maneira digna do Evangelho. Esse é o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, e com certeza é o que Deus deseja de mim e de você. Versículo 16 ele diz assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Se tem algo, além das pessoas, além de talvez resolver o problema das pessoas, além de ministrar sobre os outros, é de alguma maneira olhar para a nossa vida, atentar para a nossa vida e para a doutrina. Se existe algo que nós precisamos estar de olho, para que ministrando aos outros, nós não venhamos ser achados em falta. E é isso que o apóstolo Paulo aqui fala. No capítulo 5, ele fala então aqui sobre alguns deveres com escravos, viúvas, né, e um cuidado com tudo isso. Ele vai começar dizendo assim, não repreenda asperamente o homem idoso. Olha só que interessante. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que a repreensão é algo de Jesus. Deus espera que nós venhamos a repreender as pessoas e também ser repreendidos por elas. Deus deseja isso porque a repreensão nos traz para o centro da vontade de Deus. Porém, a repreensão precisa ser banhado de amor, carinho e respeito. Porque eu posso falar algo certo, verdadeiro,
mas de alguma maneira, da maneira errada ou de maneira agressiva. E isso pode trazer, às vezes, mais malefício do que benefício. Então o apóstolo Paulo está falando, Timóteo, você vai precisar corrigir, mas quando você for corrigir, faça com carinho e com amor. E ele vai então começar aqui a dizer então, sobre as viúvas e como tratar com elas. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que ele diz para as famílias que têm viúvas, ele diz assim, olha, vocês têm viúvas, então vocês devem cuidar delas, vocês devem amparar elas. Não sobrecarregue a igreja com uma missão que é de vocês. Não sobrecarregue a igreja que poderia estar ajudando alguém que realmente precisa, sendo que é uma responsabilidade sua. E por que uma responsabilidade sua? Porque quem não faz isso está negando a fé e é pior que o incrédulo. Porque quem não faz isso está desprezando pessoas que investiram na vida dele durante todo o tempo. Ou seja, se temos viúvas ou pessoas da nossa família que necessitam de ajuda, é nossa responsabilidade. E que a gente possa fazer isso, porque isso agrada a Deus. Outra coisa que me chama a atenção aqui, é que ele fala aqui no versículo 17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas, e os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também o temam. Olha que interessante, está falando aqui sobre os presbíteros, e ele diz algo interessante, aqueles que ministram a palavra, eles precisam ser honrados, eles precisam ser cuidados por isso. Mas ele também vai dizer que, olha, quando alguém vir falar algo deles, não aceite assim de primeira, precisa de alguma maneira ter mais testemunhas, isso é uma proteção com aqueles que ministram a palavra de Deus. E às vezes a gente escuta algo de alguém, de um homem de Deus, e às vezes já sai falando, ou já sai dizendo coisas que não devem. Nós precisamos proteger os homens de Deus. E é claro, o texto continua dizendo que esses homens, se eles forem achados de falta, precisam ser repreendidos, isso publicamente. Ou seja, nós precisamos honrar, precisamos guardar deles, da sua imagem, da sua aparência, né, daquilo que dizem a respeito deles e certificar que aquilo que estão falando realmente é verídico, mas se forem de alguma maneira pegos no erro, eles precisam ser repreendidos tanto quanto qualquer outra pessoa. E no capítulo 6 ele então vai dizer sobre, de certa forma, lidar com o dinheiro, com as riquezas. E ele vai dizer assim, ó, versículo 7 do capítulo 6. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, o que beber, se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, as pessoas que de toda forma querem ficar ricos podem sofrer consequências terríveis, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele chega a dizer aqui sobre que nada vamos levar desse mundo. O que adianta viver uma vida inteira para ter coisas, adquirir coisas e ao morrer não levar nada disso? Então o apóstolo Paulo que está dizendo sobre estar contente e satisfeito com aquilo que realmente é necessário. Você está satisfeito? Você vive de maneira satisfeita? Se você não vive, por que você não vive? Será que você, de alguma maneira, não está colocando a sua expectativa naquilo que você não tem? Ou você está olhando as coisas à sua volta e achando que você tem que ter essas coisas? Mas a Bíblia está nos dizendo, nada vamos levar. E se a gente tenha o suficiente para viver, com isso, estejamos satisfeitos. Outra coisa importante é que não há problema em ser rico. O problema é o amor ao dinheiro. E ele vai dizer aqui, para as pessoas que são ricas, instruções a elas, como viver. Ele vai dizer assim, ó, versículo 17, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Não confie nas riquezas, confie em Deus. Embora tenha muitas riquezas, não coloque a sua confiança nela, porque quando elas ruírem, se você confiar nelas, você vai ruir junto com elas. Mas se a sua esperança estiver em Deus, mesmo que você perca tudo, você está bem. E ele vai dizer assim, ó, que as pessoas que são ricas precisam muito mais do que ricas em dinheiro, precisam ser ricas em boas obras, em ações, sendo generoso, né, fazendo coisas que agradam a Deus. E aqui então ele vai dizer, o último versículo, versículo
penúltimo versículo 20, ele diz: evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Ou seja, boa parte do livro de Timóteo ele fala sobre evitar certas coisas, certas conversas, entrar em certas questões, porque essas coisas promovem mais problema do que edificação de Deus. Que você possa de alguma maneira olhar para o livro de Timóteo, todas essas instruções e trazer para a sua vida, que isso te abençoe e possa guiar você nesses dias. Que Deus te abençoe.